Compartilhar hoje um texto da palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 7 e o verso de número 18. Estamos mais uma vez aqui, a programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está aqui comigo o irmão Júlio. Muito obrigado, irmão Júlio, mais uma vez, de estar presente aqui conosco nessa companhia maravilhosa. E Romanos capítulo 7, o versículo 18, diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Meu Deus, deixa eu dar uma pausa aqui. Estou lendo o versículo 18, é Romanos capítulo 7, o versículo 18. Olha como o apóstolo Paulo declara nesse versículo. Ele diz algo que não é normal nós pensarmos para a nossa vida. Porque a gente é tentado muitas vezes a fazer os dois extremos. Ou a gente se sente a pior pessoa do mundo e vive uma vida, na expressão popular, para baixo. A expressão popular é essa, vive uma vida para baixo. Por quê? Nada dá certo, eu nada faço certo, eu não sou bom em nada, sabe? E vive esta vida. E aqui eu até quero abrir um parênteses, muitas vezes aceitando declarações, palavras amaldiçoadas. É daí que vem a expressão palavras malditas, palavras ditas erradas, de pais, avós, tios, pessoas que daqui a pouco lá na infância disseram: você não presta, você não vale nada, você não faz nada direito, mas tudo que tu bota a mão tu tá sempre quebrando. E a pessoa vai trazendo aquilo para a vida dela e depois, dentro da mente dela, tudo que ela faz, mesmo que ela não esteja pensando naquelas palavras, mas tudo que ela faz, ela reforça aquele comportamento. Ou seja, quando tá indo tudo bem, assim, tá fazendo tudo certinho, daqui a pouco ela mesma deixa de lado, não se esforça mais. Para quê? Para ela reforçar aquela ideia de que não, eu não faço nada certo mesmo. Isso aqui é muito forte, tá? Eu tô só dando um parênteses aqui, porque aqui nós precisaríamos de um pouco mais de tempo para nós quebrarmos essas palavras, Mas veja bem, eu estava falando dos dois extremos. Ou a gente se sente a pior pessoa, ou a gente se sente os melhores do mundo, Todo mundo tá olhando e tá vendo ali que a gente não é o melhor do mundo, não. Mas a gente, porque eu faço, porque eu aconteço, porque, Eu conheço pessoas que basta tu dizer que alguma coisa saiu certo, elas já dizem, fui eu que fiz, Basta você dizer assim: que legal aquele trabalho. Aí a pessoa, já salta, pois é, porque eu estava organizando isso, porque eu sei. Jesus amado, a pessoa não presta atenção de que quando dá a coisa certa, ela se voluntaria para ser quem fez, Quando dá errado, some, Quando dá errado, nunca nem vi. Mas o que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo, ele não está nos ensinando a nós pensarmos que nós somos as piores pessoas do mundo. Não é isso. Quando ele começa essa declaração, e eu vou ler de novo, capítulo 7, o versículo 18 de Romanos. Ele começa a dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Veja que o apóstolo Paulo está completando. Quando o apóstolo Paulo utilizou essa expressão carne, ele não está simplesmente dizendo do corpo, templo do Espírito Santo, este corpo que nós temos, que é sagrado, que precisa ser cuidado, que precisa ser nutrido, que o Senhor Deus fez com as suas próprias mãos. Ele não está falando disso. Ele está falando o que hoje nós chamamos de impulso pecaminoso. Ele está falando daquilo que também a Bíblia chama de carnalidade, ou seja, aquela busca por satisfação apenas dos prazeres momentâneos. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim, eu sei que nada de bom habita em mim, e agora eu vou utilizar as minhas palavras, quando eu me deixo levar pelas vontades simplesmente das minhas emoções, da minha carne, dos meus sentimentos.
disso que o apóstolo Paulo está falando. Então ele continua: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quando a gente olha todo este capítulo 7, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está dizendo assim, meus irmãos, a lei de Deus ela é boa, só que a gente acha que ela é ruim, porque quando a gente descobre que tem coisas que são pecados e nós não podemos fazer, isso parece que nos instiga a fazer, isso parece que nos provoca a vontade de fazer, e aí a gente acha que a lei é ruim. A gente diz, mas quando eu não sabia que não podia fazer, eu tinha uma vida tranquila, eu tinha uma vida, né, sossegada. Não é assim, irmão Júlio? Né? O senhor volta e meia conta o seu testemunho, né? Aquela vida lá, né? De perdição e tal. Sim. Mas quando eu não conhecia a palavra, parecia que eu era livre. Eu ia onde eu queria. Então a lei é ruim. A lei de Deus é ruim. Por quê? Porque ela fica bloqueando a gente. Não pode isso, não pode aquilo, eu não posso fazer. Mas isso aí é uma prisão. Só que está falando isso quem está vivendo no pecado e está preso no pecado. Aí quando vem o Senhor Jesus Cristo e começa o processo de libertação na nossa vida, aí nós vemos que a lei é boa, porque na verdade ela está nos ensinando a sair daquele caminho de perdição. Agora deixa eu te dar um exemplo. Você já praticou exercício físico por questão de saúde? O médico lá já pediu para você caminhar 3 vezes na semana ou todo dia. No começo é ruim, não é? Já teve que fazer algum jejum forçado aí por causa de um tratamento, um exame, ou até mesmo também por questão de saúde? É ruim, não é? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você já passou por um processo de um afogamento? Eu já passei, né? Me afoguei e fui agarrado assim pelo pescoço, assim, jogado longe. Foi ruim, doeu, fiquei com o pescoço dolorido. Foi ruim. Mas todos esses exemplos que eu estou dando servem para quê? Para te dizer o quê? Que quando nós estamos num processo de perdição, parece que nós estamos num caminho natural, é o caminho fácil. Só que quando nós somos agarrados, ou quando somos convidados ou convocados para um caminho de vida, nós vemos que não é tão fácil assim. Só que o resultado, e é aqui que você precisa prestar atenção, o resultado do caminho difícil que leva à vida, e Jesus Cristo já falou sobre isso, sobre o caminho estreito que leva à vida, o resultado dele é sim a verdadeira liberdade. Por isso que quando eu quero fazer o bem, e aqui volto ao capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando eu quero fazer o bem e não faço, eu provo que a lei é boa e que na verdade o que tem de ruim é aquilo que está dentro de mim. Porque mesmo quando eu quero fazer o bem, eu não consigo realizá-lo. Ou seja, o bem, o bom, o correto, o verdadeiro, o justo está ali para ser praticado. Só que dentro de nós tem uma força, que é o caminho mais fácil, o caminho incorreto. E não é fácil, irmãos. Fazer a coisa certa não é fácil. Quantas vezes você está ali controlando as suas contas, por exemplo, e daqui a pouco você recebe uma ligação dizendo, tá devendo aqui, né? E o que acontece com aquela pessoa que está buscando a verdade? Ela fica mal. Ela, que vergonha, mas ela corre e vai lá e acerta, ela corre e vai lá e corrige aquele problema. O que é isso? Ela está lutando contra uma carne que diz assim, dá uma desculpa, dá uma justificativa qualquer lá, esfarrapada, mente. Diz que você deu o dinheiro e que a pessoa é que esqueceu, né? E agora, enfim, aí nós já estamos até exagerando aí no pecado, mas olha só. Então nós precisamos forçar para encontrar a vida de verdade. Porque se a gente deixar a vida de qualquer jeito,
não é liberdade que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar a ruína. Porque dentro de nós há uma força que nos leva para longe de Deus. Isso é uma força chamada pecado. E por isso ele precisa ser vencido dentro de nós. E Jesus Cristo já nos deu a solução. Por isso que eu encerro essa reflexão dizendo: você pode crer em Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário para levar o meu e o seu pecado e crucificar na cruz e dizer: agora você tem escolha. Eu crucifiquei o pecado na cruz, então agora você tem escolha de fugir do pecado. Antes você não tinha força. Mas agora eu posso viver dentro de você se você assim aceitar. E se eu viver dentro de você, eu te darei força para vencer o pecado. Amém? Que Deus muito abençoe nesta manhã mais uma vez.